sei que dá um delayzinho entre a resposta de vocês. Trial. E aí eu já comecei com as explicações. Tudo isso acontece, essa dor, essa culpa, né? Justamente com aquilo que a gente viu na nossa infância. Então, se você via o sofrimento da sua mãe sendo traída pelo seu pai, da sua avó pelo seu avô, dos homens, né, da família, se você passou por esse movimento, por falta de ferramentas na sua infância, você dizia assim pra você: eu jamais vou passar por aquilo que minha mãe passou. Eu jamais aceitaria a traição do meu marido como a minha mãe aceitou do meu pai. Ou você pode ir para um outro lugar. Quando a sua mãe também não aceitou a traição do seu pai, quando a sua mãe separou do seu pai, por exemplo, ou mesmo ficando nessa relação, a sua mãe sempre dizia assim, ó: olha só, quando você casar, nunca se submeta a isso, tá? Eu me submeti, mas eu não quero que você se submeta a isso. Eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você seja independente, que você não dependa de homem nenhum. E se traiu, bola pra frente, você é nova. Eu já sou velha, mas você é nova. Nunca aceite isso no seu casamento. E, gente, eu não tô aqui pra julgar a sua mãe, né? O posicionamento dela. Ela fez o melhor do que ela pôde. Quem sou eu aqui para fazer esse julgamento? Mas eu estou aqui para te dizer que muitas das crenças que nós vivenciamos nas nossas relações hoje não são nossas, mas foram embutidas em nós. E para pertencer a esse sistema, essa geração que vem sendo passada, né? Essa história que vem sendo passada de geração em geração, eu aceito isso como uma verdade absoluta. E aí, na hora que, se eu sou aquela mulher que julguei a minha mãe, que teria feito diferente, me coloquei como superior a ela, né? Achando que eu poderia ter feito diferente. Aí eu vou pro meu casamento e aí acontece uma traição. Eu acho que eu conseguiria fazer diferente e não consigo. E isso me traz muita culpa, né? Por quê? Caramba, eu sempre, internamente, tá, gente? Muitas vezes isso não é consciente, é internamente, é inconsciente. Eu achava que ia fazer melhor do que a minha mãe fez. Eu julguei ela por aquilo que ela fez. Achei que ia fazer diferente. E aí, quando aconteceu comigo, o que foi que eu fiz? Eu fiz exatamente igual. E isso me traz muita raiva, né? E isso a gente transfere, inclusive, essa raiva maior para o nosso marido. E essa raiva não é só pela traição, mas é porque com a traição dele, e eu tendo perdoado a traição que ele fez comigo, ele me diz: você não é melhor do que a sua mãe. Você fez exatamente igualzinho o que ela fez, mesmo achando que você poderia fazer diferente. Essa é a mensagem intrínseca que vem desse olhar. Vocês estão comigo? Tem alguém que aconteceu isso? Que dizia que ia fazer exatamente diferente do que a mãe fez, foi lá e fez igual? Perdoou e agora carrega essa culpa consigo? Olha para o marido, perdoou o marido, mas ainda assim acha que não deveria ter feito isso? E o outro movimento, né, é quando eu repito as mesmas coisas que a minha mãe fez, né? Por amor à minha mãe, eu acabo fazendo exatamente as mesmas coisas que ela fez. E é claro que se eu repito as mesmas coisas que a minha mãe fez, eu também vou acabar tendo os mesmos resultados, né? E se você ama a sua mãe de paixão, né, internamente, a nossa mãe é o nosso primeiro amor. Então, se a sua mãe dizia: olha, se isso acontecer com você, você separa, viu? Você não fica com esse cara falta de caráter, não. Porque homem que traz uma vez, traz sempre. Homem é tudo mau caráter. Se isso acontecer com você, a fila anda, manda ele pra fora. E você não fez isso, você também vai se sentir muito culpada. E vai ser difícil para você levar essa relação adiante, porque quando você olha para o seu marido e sabe que você o perdoou, você também sabe que você foi contra a sua mãe, né? Internamente você sabe disso. Para perdoar o meu marido, para continuar nessa relação, eu tive que ser contra a minha mãe. E isso é muito pesado para mim. Isso está dificultando demais, luta diária com o meu ego. Então, dona Claudete, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Quando a gente não tem esse olhar, que é a jornada, né? Ela traz muito para nós o tempo todo esse olhar expandido. Então a gente não olha para a traição somente como um fato isolado,
A gente vem trazer... Lembra aqueles novelos de lã da vovó? A gente vai, desenrolando, desenrolando, desenrolando. E nesse caso, né, quando a gente não olha para essas questões anteriores, que é essa relação com a minha mãe, eu muito dificilmente vou conseguir perdoar a traição do meu marido. Eu muito dificilmente vou conseguir ter uma relação em paz com o meu marido dentro dessas duas situações. Justamente por causa da culpa. A traição foi ele que fez, mas a culpa é minha. Por dizer que faria diferente ou por estar sendo contrária àquilo que a minha mãe pregou, né? A crença que a minha mãe instalou em mim uma vida inteira. Tá fazendo sentido para vocês? Eu não tô vendo aí os coraçõezinhos. Venham sempre para essa aula de xícara vazia, porque vocês sempre vão levar daqui algo fora do comum, né? Então sejam todas muito bem-vindas. E o nome disso, gente, a gente chama aqui dentro do pensamento sistêmico de lealdade invisível, né? Eu não sei que estou fazendo isso, mas eu ainda assim faço, né? E a jornada ela vem para mostrar esse olhar além do comportamento, além da raiva, além do medo. E a jornada ela vai vindo te respondendo muito dessas perguntas que você não consegue responder. Por que essa traição aconteceu na minha vida? Por que eu não consigo parar de pensar nisso? Por que eu tenho tanto medo de perder esse marido mesmo ele me traindo? Por que mesmo sabendo que ele me trai eu ainda fico nessa relação? Por que eu não tenho forças para conseguir sair dessa relação se ele diz que não me ama mais? Todas essas respostas nós encontramos nesse olhar além. E é isso que a jornada faz com você. Ela te pega pela mão e te guia por esse caminho. Por isso a jornada é tão rápida, por isso a jornada é tão eficaz. Porque a gente não fica nas histórias, a gente vai direto na causa raiz. Tá bom? E aí, gente, todas as mulheres, gravem isso. Todas as mulheres que em algum momento se julgaram serem maiores do que as suas mães, sempre esse movimento, ou que decidiram, mesmo que inconsciente, seguir a sua mãe na dor, tem problema nas relações, tem problema no casamento, e a traição sempre está instalada ali. Por que eu te falo isso? Justamente por esse movimento, né? Quando eu me coloco acima, ou quando eu faço e repito os mesmos movimentos que a minha mãe teve e a minha mãe passou por uma traição, eu acabo repetindo a mesma história. Essas questões são muito importantes, Carol. São muito importantes e são de um nível de conhecimento muito maior do que aquele nível raso, é só falta de caráter. Homem que trai uma vez, trai sempre. É claro que a gente tem que considerar ali 5% desses homens que são exatamente assim. E aí o seu olhar precisa ser, por que ainda assim eu fico? Né? Mas a maioria das relações que eu trabalho aqui dentro da jornada não é isso, né? Foi um movimento de traição. A primeira traição eu não olhei, eu não curei, repeti os mesmos movimentos e tudo se repetiu, né? Então eu trato desse olhar, do olhar para a família, do olhar para o casamento, do olhar dos filhos, tá bom? E aí, gente, toda vez que eu estiver nesse lugar, querendo ser igual à minha mãe, ou querendo fazer exatamente diferente de tudo aquilo que ela fez, mas não sabendo fazer isso da forma correta, né? Não sabendo voltar para o meu lugar, não fazendo isso com amor, com honra, com gratidão, a tendência é que eu sempre vou repetir os mesmos padrões, ou sendo igual, ou sendo extremamente diferente. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aqui para mim, por favor. Pilar, T11, isso a gente vai aprofundar hoje à noite, no nosso Pilar 3, agora às 20 horas, tá? A gente vai falar sobre essa causa raiz e muitas outras que vocês já verificaram lá no exercício de vocês e a gente vai aprofundar eles hoje. Então não perde que essa aula é realmente imperdível, tá? Tá fazendo sentido para Pamela, tá fazendo sentido para Maria Dalva, muito bom. Gosto de ver os coraçõezinhos aí para levar tudo isso para muitas e muitas mulheres, né? Muito sentido. Aí talvez você pergunte assim, mas Paula, quem traiu foi ele. O que a minha mãe tem a ver com isso? Meu marido que me trai, você vem falar da minha mãe comigo? O que eu quero te levar para esse olhar além é que a nossa mãe é a nossa primeira relação de amor. Então, a forma como eu olho para minha mãe internamente, né? Não é a forma como eu lido com ela aqui fora, aquilo que socialmente, né, eu preciso fazer com a minha mãe. Mas o olhar interno que eu tenho para ela
é a forma como eu olho também para as minhas relações. Então, esse olhar sempre vai ser igual o olhar que a minha mãe tinha na relação dela, ou muito diferente, porque eu julgo que o que ela faz é errado. E aí eu vou para esse lugar acima da minha mãe. Toda vez. Então, comecem a olhar para isso, tá? A forma como eu olho internamente para minha mãe, principalmente nessa questão das relações, é como eu olho também para o meu relacionamento. Hoje eu fiz um atendimento para uma das minhas alunas, e aí ela falava assim, Paula, mas será que não tinha como isso ser evitado, né? E aí eu perguntei para ela, qual comportamento que você entendeu, qual foi a causa raiz, né, que você entendeu que te levou para esse buraco aí da traição? E ela falou assim, Paula, eu repetia o mesmo comportamento da minha mãe. Eu anulava o meu marido dentro do casamento. Como ele não tinha costume de falar, eu sempre tomava a frente e achava que pelo fato dele não falar, isso estava resolvido, estava bom para ele. Mas depois que eu entrei na jornada, eu percebi o quanto eu anulava o meu marido dentro do casamento. E quando ele encontrou uma pessoa que pudesse trazer esse masculino dele de volta, fazer com que ele se sentisse visto, ele olhou para essa pessoa. Então, quando ela olhou que ela fazia exatamente igual, ela entendeu que só depois que ela conseguisse mudar esse comportamento, a relação dela poderia mudar também, tá? E aqui, gente, ó, eu trouxe, né? Quando eu julgo a minha mãe, quando eu sigo os conselhos dela que não são saudáveis, a sua relação não consegue ter futuro. Paula, como é que eu sei se isso é saudável, se isso não é saudável? Eu preciso de conhecimento. Exatamente isso que a jornada traz para você. Traz o caminho do meio, o que é saudável e o que é não saudável. Fora de julgamentos do que é certo, ó, presta atenção. É diferente do que é certo e do que é errado. Nós olhamos o que é saudável e o que não é saudável. Se você olha para aquilo, para esse caminho que é não saudável, e ainda assim você quer continuar nesse caminho porque você acha que é certo, para mim tá tudo bem. Eu tô aqui para te mostrar o que é saudável e o que não é saudável. Quem vai escolher qual caminho seguir é você, tá bom? Porque você tem livre-arbítrio. E é isso que a jornada faz. A jornada te pega pela mão, te guia por cada pilar para que você olhe para essas causas raiz. Olhe para esse comportamento além, né? Aquilo que está por detrás dessa traição, a mensagem que essa traição está te trazendo, para que você realmente consiga superar essa dor, né? Porque se eu não curo essa relação primária com a minha mãe, eu não consigo cuidar de nenhuma outra relação, tá? Nem com meu marido, nem com os meus filhos, nem com o meu trabalho, nem comigo mesma, tá? O movimento possível que a gente pode fazer, por isso que eu falo, a traição ela sempre traz uma mensagem, né? Quando eu trago esse olhar, o que essa traição está querendo me mostrar? Eu começo a olhar para mim, começo a olhar para as minhas histórias, com esse conhecimento, eu vou para um outro lugar, de transformar a minha maior dor na minha maior força. Faz sentido isso para vocês? E aí, eu já convido todas vocês a olharem qual é, internamente, o olhar que você tem para sua mãe. Principalmente quando o assunto é traição. Se isso já aconteceu na sua família, para as mulheres da sua família, é um olhar de fazer exatamente igual, ou é um olhar julgador, né? De dizer, eu não faço isso, eu não quero ser assim, eu não quero que a minha filha viva isso, né? Você precisa ser muito sincero com você. E eu sei que não é uma tarefa fácil, mas eu preciso te garantir que é totalmente possível. Quando eu olho para as minhas próprias dores, quando eu olho para os meus próprios buracos, eu consigo olhar para o outro, eu consigo olhar para tudo aquilo que me aconteceu de um outro lugar. Faz sentido, pessoas? Sim ou não? Hoje a gente foi profundo, hein? É tão rapidinho essa aula de quinta, mas eu queria muito trazer esse olhar. Então, quando ela me pergunta, eu sou daquelas pessoas que sempre falei que não admitiria a traição, que não teria nem conversa. E hoje, me vendo nessa situação, também sinto traindo a mim mesma. É uma luta interna, é muito grande. Mas creio que um dia eu consiga me perdoar para poder perdoar ele também. O que você acha? Eu acho que quando você olha para essa causa raiz, da onde vem essa crença instalada quando você fala de que eu jamais perdoaria essa traição, qual é a causa raiz disso? Né? Olha lá para a tua história, da onde isso surgiu? E aí quando você olha para isso, quando você joga a luz nisso, entende se isso é seu,
ou se isso foi instalado em você e deixa isso em paz, aí sim, você pode ir para essa relação muito mais leve, entende? Então, Karina, olha aí para você. Quando você se sente se traindo, na verdade você está traindo a quem? Quem foi que te disse essa frase sobre essa crença? Ou é algo julgador que você viu a sua mãe fazendo e disse que nunca faria isso com você, tá? Porque os nossos princípios, os nossos valores, eles são concebidos lá na nossa infância. Então, quem foi que embutiu isso em nós, né? Quem trouxe esse olhar de que se me traísse, eu não perdoaria? Da onde veio esse conceito? Com base em qual história, tá? Muito importante que seja olhado para isso, para que eu cure essa causa raiz, para que depois eu possa olhar para a minha relação. Ok, minhas queridas? E aí? Foi bom? Valeu a pena? Não perdoei também. Não consigo me perdoar por ter aceitado ele de novo. Então, Mirinha, você precisa de ajuda para olhar para esses buracos e entender da onde vem essa crença. Para você corrigir lá nessa crença raiz, para que depois você possa olhar para o seu marido. Porque senão você continua olhando para ele com raiva, porque de alguma forma você se sente culpado. Ou porque você se julgou maior do que a sua mãe e ele veio te provar que não, né? Ou pelo contrário, sua mãe sempre disse que você não deveria perdoar e ainda assim você perdoou. E aí você vai contra toda a força do seu sistema. A minha dificuldade é lembrar que ele esteve com outra pessoa. Isso é outro nível, Michele. Isso é nível comportamental. Hoje a gente está falando de um nível mais profundo, tá? Que é aquilo que é inconsciente. Ok? Gente, é isso que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenha valido a pena para vocês, assim como valeu para mim. E agora eu vou para lá, para T11, para a gente aprofundar esse e muitos assuntos, porque já tiveram muitos desvendar, né? Muitas mulheres já dizendo que a dor já não dói mais, e isso é muito importante para esses resultados. E olha que a gente nem tá na 4ª semana ainda, a gente tá na 3ª semana, e já tem mulher mandando para mim dizendo quanto essa dor já tá muito pequenininha, que ela já não dói mais como doía antes. Isso é muito gratificante, né? Quando a jornada pode mostrar esse caminho de cura para vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link da bio para poder receber informações da nossa próxima turma T12, tá bom? Quem quiser saber esse caminho, entra lá para se inscrever, que é totalmente gratuito. Tá bom, queridas? T11, bora lá pro Zoom. Espero vocês, tem muita coisa boa vindo por aí pra gente aprofundar esse tema, tá? Beijo no seu coração, um excelente final de semana e até segunda-feira.